Deus abençoe os irmãos. Tome o seu assento. Eu quero mais uma vez, irmãos, agradecer. Esta semana eu disse que seria uma semana de agradecimento. E eu quero agradecer aos irmãos que têm estado conosco, não é? Durante todo esse ano. Pensa num ano difícil, irmãos. Olha, foi um ano de batalhas, foi um ano de lutas, foi um ano de tribulações, né? Um ano de peleja, né? Mas graças a Deus, porque as mãos do Senhor estiveram estendidas sobre nós. Nós entramos nesse desafio, um grande desafio, não é, que era a reforma do nosso templo, uma vez que o nosso templo aqui, os irmãos sabem, nosso campo, nós reformamos, organizamos as igrejas, todas as nossas congregações, e esse sentimento da igreja, sentimento dos irmãos em ter a nossa matriz aqui, né, com uma comodidade melhor para os irmãos, esta plataforma, o altar da igreja. Muito obrigado, irmão César, que por muito tempo ele não era ocupado, né? Havia aqueles degraus aqui muito alto, e a gente ficava ali apertado, os obreiros, e nasceu no coração do povo, no meu coração, dos obreiros, da diretoria, de nós fazermos esta reforma. E Deus nos abençoou, né? Para muitos irmãos era um sonho, era impossível, mas Deus nos abençoou e nós conseguimos, né? Dentro da mesma estrutura, do mesmo tamanho, sem mexer em nada, né? Nós fizemos esta remodelagem e Deus nos deu vitória, né? Que nós conseguimos, e para nós foi uma grande conquista, sem falar nas conquistas espirituais, né, irmãos? O número de pessoas que nós recebemos na comunhão, que nós recebemos na igreja. E é claro, alguns irmãos que tiveram que ir embora. É tão triste, né, quando a gente tem que se despedir. Perdemos aqui irmãos queridos que foram transferidos, militares, outros devido aos seus empregos. Mas a igreja do Senhor, ela segue. A igreja do Senhor, ela segue marchando avante. Irmãos, a igreja é de Jesus. E esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que nunca perdeu batalha. Você já pensou em perder batalha? Ele não perde. Então a igreja, ela sempre sairá vitoriosa nas lutas, nas provas, nas dificuldades. Tantas dificuldades, não é, que os irmãos viveram aqui, e hoje nós podemos, de cabeça erguida, agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios. O capítulo 7 é um grande capítulo, é claro, não tem como nós dissertar acerca de todo este capítulo, 30 versículos, então nós vamos ter que ler uma parte hoje, vamos dar sequência nas próximas terças, mas eu gostaria que você que trouxe a Bíblia abrisse. Peço oração também pela minha esposa, nossa pastora Andréia também, que está ali com a Valentina hoje, né? Teve que ficar com a neta, vamos orar por ela também. 1 Coríntios capítulo 7, eu vou esperar os irmãos encontrarem, aos irmãos que estão entrando aqui na internet, que nos acompanham, muitos irmãos de outros ministérios, de outras igrejas, que, né, mandam as suas mensagens para nós. Que Deus abençoe vocês também que nos acompanham aí, e estão sempre ligadinhos nas terças-feiras com esta reunião, que tem edificado a vida de muitas pessoas. E eu recebo às vezes perguntas pela internet, as pessoas: pastor, quando o senhor falou isso e aquilo, o que o senhor queria dizer? E a gente tem respondido, tem alcançado, né, os irmãos, os amigos que procuram e acessam a página da Assembleia de Deus aqui, Pelotas Sul. 1 Coríntios capítulo 7, quem achou, diga graças a Deus. A epígrafe do texto diz: instruções acerca do casamento cristão, resposta à pergunta acerca do casamento. Vamos ao verso 1, então.
Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudais um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, que se casem, porque é melhor casar do que se abrasar. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvará teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvará tua mulher? E assim cada um ande, como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Amém? Amém? Meus amados irmãos, esta palavra, ela dá continuidade nos ensinos e nas explicações de Paulo à igreja de Corinto. Nós vimos aqui nos capítulos anteriores que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta baseada em algumas reclamações, em algumas abordagens que ele recebeu por parte de uma irmã, membro da igreja de Corinto. Acredita-se que Chloe era uma mulher e não um homem, né? A maioria dos eruditos, aí, dos pesquisadores, acredita que era uma mulher que procurou o apóstolo Paulo quando ele estava em Éfeso, e ela traz a ele as informações, os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então Paulo senta-se e começa a escrever agora para a igreja,
né, orientando a igreja de Corinto a resolver as situações que estavam incomodando, estavam trazendo problemas. Nós precisamos lembrar os irmãos que esta igreja é a igreja mais complicada da Bíblia. Nenhuma igreja é tão complicada quanto a igreja de Corinto. É uma igreja de grupos, é uma igreja de rivalidades, é uma igreja de competições, é uma igreja que amava a filosofia mais do que a Deus, amava mais os ensinos dos filósofos gregos do que os evangelhos. Então nós temos que entender que era uma igreja complicada. Em segundo lugar, estou relembrando os irmãos, a cidade de Corinto também era uma cidade terrível, uma cidade depravada, uma cidade imoral. Nenhuma cidade, talvez nesta região aqui, era tão imoral quanto Corinto. Os irmãos lembram que eu falei aqui do templo que havia, né, nesta cidade, que ali haviam mais de 10.000 prostitutas que cultuavam o sexo, e na tarde de todos os dias elas desciam daquela acrópole que ficava em cima de uma montanha para se envolver com os marinheiros que chegavam ali em Corinto. Então era uma cidade que respirava a imoralidade. Era uma cidade, irmãos, que respirava, não é, o prazer sexual livre. Por isso que Paulo vai tratando detalhes por detalhes. E hoje o assunto, claro, é um assunto mais sério, é um assunto mais para casais. A epígrafe do texto diz instruções acerca do casamento. Só que está no nosso roteiro, nós não podemos pular o capítulo 7. Né, pastor Beto? Nós temos que passar por ele. Porque às vezes o pregador, eu conheço pregadores que começam a mensagem, mas quando chega num determinado ponto, assim que o negócio vai apertar, vai estreitar, ele pula. Eu já vi gente entrar numa mensagem e ele vai pregando e aí quando chega naquela parte assim, ele volta na mensagem, né? E faz uma volta e tem uns que faz aí um lá e da carne lá, né? E para movimentar os irmãos. Agora a pregação, irmãos, ela precisa ser na sua totalidade. E nós não podemos fugir disso aqui. Porque o capítulo 7, Paulo vai falar agora. Depois de tratar, né, da desordem na igreja, Paulo segue agora para a lista de perguntas que os coríntios lhe enviaram. E incluindo nesta lista assuntos relativos ao casamento, aos solteiros, e ao ato também, nós vamos ver em seguida, de comer carne sacrificada aos ídolos. Que é uma outra polêmica, né? Que a gente precisa esclarecer. A gente precisa abrir o nosso entendimento. E eu tenho para mim, irmãos, que quem respeita a palavra de Deus ainda é fiel a Deus, ainda tem uma vida com Deus. Porque se nós não respeitarmos a palavra, irmãos, de nada vale a nossa crença, de nada vale a nossa fé. Não é? A palavra, ela é justiça. E se há uma pessoa que procura, eu vou dizer aos irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou justo. Eu procuro ser justo. Eu procuro fazer as coisas com justiça. Não é? Eu sou assim, o que é certo, o que é errado. O que é meu, o que não é meu, não é meu. E eu sofro com isso, porque muitas vezes a gente quer passar a mão por cima, a gente quer pular etapas na vida. Porque ninguém quer se envolver, não é, em embates, em conflitos, e ninguém quer. Mas a realidade, meus irmãos, é que muitas vezes, olhe para mim, a vida te coloca numa zona de combate.
Ou vai dizer que você nunca se viu numa zona de guerra, numa zona de combate. E se a vida te colocou, e se Deus permitiu que você estivesse numa zona de guerra, o que você vai fazer de combate espiritual? Você vai deixar os infernos te matarem, te acertarem? Não, você vai ter que, no mínimo, se defender. Essa é a realidade da vida. E Deus vela pela sua palavra. Diga comigo, Deus vela pela sua palavra. Então Paulo agora começa a falar acerca do casamento. E o verso primeiro, irmão, Paulo vai falar um versículo, porque quem já leu esse capítulo 7 aqui, levanta a mão aí. Quem já leu isso aí? Outras vezes, quem já leu? Quando a gente lê o capítulo 7, 1 Coríntios, a gente pensa assim, né? Tu lê por cima assim, tu pensa, pô, mas o apóstolo Paulo, ele era contra o casamento. Paulo, e aí uma vez eu vi um pregador dizer assim, Paulo não gostava de mulher. E fica um questionamento, até uma expressão, não é, para os dias de hoje, mas não é isso. O que Paulo está falando é que ele está usando o seu próprio exemplo. É que às vezes as pessoas não conseguem entender a época, o momento, não é, em que foi escrita esta carta. Era um outro mundo, irmãos. Era uma outra época. E Paulo, quando ele vai escrever, ele já está fazendo todo um contexto, toda uma análise do que estava acontecendo, toda uma análise do que eles estavam vivendo, do que aquela igreja. E ele começa já dizendo, quanto às coisas que escreveste, olha aí na sua Bíblia, verso 1, está aí no telão, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí a pessoa já, poxa vida, mas Paulo é contra o casamento mesmo. Que o homem não tocasse em mulher. Por que ele está dizendo isso? Por causa da prostituição que havia em Corinto. Por causa do contexto local. Daquela situação que envolvia aquela cidade. Paulo já estava sendo aqui 8 ou 80, mas no verso 2 ele diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Então Paulo está dizendo, o homem deve ser casado com uma mulher, e a mulher deve ser casada com um homem. Cada um tenha o seu próprio marido, a sua própria esposa. E o casamento é uma bênção, é ou não é, irmão? Casamento foi instituído por Deus. Casamento é a grande aula, é a grande escola da vida. E a gente sabe que numa escola não é todos que são aprovados. Só que isso também não quer dizer que quem é reprovado está condenado, nada disso. Porque às vezes as pessoas, principalmente os antigos, né? Porque eu sou assembleano da Gema. Tenho 45 anos de igreja, eu sempre fui esperto, prestei atenção. Eu cresci ouvindo Bíblia. Eu cresci vendo, irmãos, com todo respeito aos nossos pais na fé, mas vendo pessoas às vezes serem martirizadas, porque tropeçaram, porque tiveram problemas. E nós não podemos levar as situações dos outros, não é na ponta da faca. Escute o que eu vou lhes dizer aqui, irmãos. Não existe pecadinho nem pecadão, como dizia o meu primeiro pastor, irmão Jacó. Não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado é transgredir a lei. Agora, a verdade que nós temos que entender é que cada caso é um caso. E não é que é 2 pesos e 2 medidas. Não, irmão. Cada caso é um caso. Deve ser avaliado, tratado, orientado. Vamos lá. E no verso 3, Paulo vai dizer, o marido pague à mulher a devida benevolência.
Da mesma sorte, a mulher ao marido. Paulo está tratando aqui de uma questão do relacionamento íntimo. E nós estamos num culto, não é? Um culto de ensino. Eu não vou entrar aqui, irmãos, em pormenores, porque não é necessário. Mas o que Paulo está dizendo é que no casamento o homem deve respeitar a sua mulher. Nas ações, nas questões visíveis, nas questões aparentes e também naquelas que são íntimas, pessoais. Paulo vai nos desenvolvendo isso. No verso 4, né, que é um tabu para muita gente, quando a Bíblia diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também o marido não tem, mas sim a mulher. Isso aqui, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que a partir do momento que você casa, aquela mulher, ela é sua. A partir de que você casa, aquele homem é seu. E ele é seu, não é dos pés à cabeça. Agora, o relacionamento de cada um, isso é um particular e deve ser na oração, deve ser na vigilância, em questões de dúvida, né? Quantas vezes a minha esposa já foi procurada por mulheres que relataram situações lá da sua vida, e é tão interessante isso, porque às vezes as pessoas vivem uma vida inteira casadas, infelizes, sem conversar com ninguém, sem se abrir com ninguém. E às vezes situações, irmãos, que poderiam ser contornadas, ser ali resolvidas. E quando Paulo está falando esse versículo 4, né? Alguns maridos às vezes entendem: não, eu casei com ela, então é o seguinte, a Bíblia diz que esse corpo é meu, e aí é o seguinte, eu faço o que eu quiser e não estou nem aí. A Bíblia fala aqui, eu não vou entrar nos pormenores, mas a Bíblia fala de mútuo consentimento. É seu, ele é teu, ela é tua. A Bíblia diz: goza os dias com a mulher da tua vida. Irmãos, o casamento é algo lindo demais. O casamento foi instituído por Deus lá em Caná da Galileia. Foi ele, Jesus, foi lá no casamento, faltou vinho. Você lembra disso? Primeiro milagre, né? Jesus está no casamento. Se Jesus foi no casamento, é porque Jesus, ele gosta de casamento, irmão. A Bíblia chega a dizer: não é bom que o homem esteja só. Mas o apóstolo Paulo vai ensinar e vai trazer a esta igreja algumas orientações. Por quê? Porque aquele povo, era tanta miséria imoral naquela cidade. Era tanta miséria, era tanta promiscuidade, era tanto homossexualismo, que alguns jovens da igreja solteiro achavam que o sexo era pecado, que o sexo era algo do demônio. Quando na verdade a Bíblia vai nos provar isso, que Deus criou o sexo para o casamento. Deus criou o sexo para o casamento, e é por isso que Paulo é um dos corajosos, é um dos que escreve. E muitas vezes alguns não dão valor para os escritos de Paulo, porque dizem, como começa esse capítulo, diz que ele era solteiro. Como é que ele vai falar? Mas ele está falando da realidade. Lá ele está explicando: gente, Deus criou a relação sexual para preservar homem e mulher. Então casou não é simplesmente como o Gênesis, né? Para procriar, para ter filhos, não. Casou-se o homem e uma mulher para ter uma vida a dois. E o casamento é interessante mais, né? Porque como é que Deus inventa um negócio desse, irmão?
Não tem nada a ver um homem e uma mulher, essa é a realidade. A mulher foi feita, né, o homem foi feito do pó, do barro, nós já falamos isso aqui. O barro é seco, né, duro, áspero, a pele do homem, se não fizer a barba, fica igual uma lixa. Faz um carinho na namorada, na esposa, arranca um pedaço. A mulher, olha o homem feito do barro, um negócio rústico, né? Um negócio grosseiro, grotesco. A mulher da costela, pedacinho de carne, macio, delicado, não é? Bonito. A mulher em si, ela já tem uma beleza natural, a beleza feminina. Olha o homem, coisa feia, o homem. Não, tem alguns que se salvam ainda, né? Às vezes eu digo para minha esposa, não, aquele irmão lá, que camarada, eu falo para ela, o cara é bonito, hein? Que tem homem que diz, eu não acho homem bonito. Eu não vejo esse negócio aí, não. Achar homem bonito não é comigo, não. Mas tem uns homens, não vou nem dizer bonito, mas tem uns homens ajeitadinhos, né, Daniel? Meia boca, assim. Mas... Agora veja, irmão, o que tem a ver? O que tem a ver? Responda para você. O homem e mulher tem nada a ver, irmão. Aí Deus diz, não, vocês vão ter que casar. Deus viu lá o Adão, né, sozinho, lá, como conta aquele pastor engraçado lá, o Cláudio Duarte, diz que Adão estava lá botando nome nos bichos, tu vai ser jacaré, tu vai ser lagarto, tu vai ser cobra, tu vai ser vaca. E é até engraçado, né, o jeito que ele fala, ele diz, tu vê que Adão botou o nome na vaca, de vaca, e a vaca tem cara de vaca mesmo. E ele vai contando, né, vai contando. Aí estava lá o homem colocando nome nos animais. Aí Deus olhando, Deus descia, na virada do dia, né, quando estava escurecendo, Deus descia, chamava o Adão, trocava uma ideia com o Adão. E aí, Adão, como é que está? Não, senhor, estou aí lavrando, capinando, colocando nome nos animais. Aí Deus olhando assim, disse, mas está tão jururu, né? Está tão sozinho. Eu vou fazer uma mulher para ele, uma varoa. Uma varoa. Então é Deus, isso, olhe para mim, irmãos, isso nasce em Deus, nasce lá nos primórdios divinos, nasce lá no coração de Deus. Esse negócio de homem e mulher nasceu no coração de Deus. Hoje querem inverter isso, querem mudar, querem readequar, mas nasceu no coração de Deus. E eu sei porque eu sou casado, 25 anos vou fazer, e é uma bênção. Meu casamento é uma bênção, eu louvo a Deus. Tem dificuldade? Tem. Tem problemas? Tem. Tem briga? Tem. Eu nunca briguei. Tá lá a mulher, antes de casar contigo, ela já estava escrevendo, fazendo o plano dela, e tu fazendo o teu. Não, eu não gosto disso. E ela fala, lá na casa dela, eu adoro isso. E aí depois junta aquelas duas criaturas, né? Por isso que tem o namoro, né? O namoro já é para se conhecer. Foi Deus que criou o casamento, irmãos. Olha, eu estou empolgado aqui, daqui a pouco estou cuidando do horário aqui. Deus criou o casamento. Deus criou, irmãos, essa instituição gloriosa. Só que aqui na igreja de Corinto estava tendo muito problema. Devido à imoralidade da cidade, estava afetando a igreja, afetando os jovens, os casais. As mulheres casadas já não estavam querendo praticar o ato sexual com os maridos, porque achavam que daí era pecado, que era contra Deus.
E é por isso que Paulo começa a entrar, ele vai devagarinho dizendo, gente, vocês casaram, o homem que é casado com a mulher não deve negar-se ao marido e nem o marido à mulher. Se vocês quiserem se afastar, ele diz, por um tempo, para oração, tudo bem, mas que haja um consentimento. Porque se não houver o ato sexual no casamento, se a mulher não quero, não estou com vontade, estou com dor de cabeça. Isso aqui é culto de ensino, culto da palavra. Ou o marido, está desdenhando a sua esposa, não está, como os irmãos usam na linguagem popular, não está procurando a sua esposa. Estão abrindo brechas. Ele coloca aqui, estão abrindo brechas para Satanás. E pasme os senhores, os dois maiores problemas conjugais é a questão financeira e a questão sexual está em segundo lugar na maioria dos relacionamentos. E é por isso que Paulo está dizendo aqui. Mas é claro, irmãos, não é interpretando isso aqui na ignorância, não, a minha esposa é minha. Eu gosto de Salomão, porque Salomão, ele era um camarada romântico. Salomão, pastor Beto, ele é aquele camarada que enfeita, ele vai falando. Quem já leu Cantares de Salomão aqui, irmão? Porque tem gente, irmão, sinceramente, que acha que a questão sexual, irmão, não é de Deus. Acha que Deus fez lá o ser humano, lá o boneco de barro, e quando foi fazer o sexo, Deus não quis fazer, chamou o inimigo, faz aí, Satanás, isso aí. Irmãos, nós estamos no século 21, nós estamos num mundo que respira pornografia, que os homens estão se viciando em pornografia, mulheres estão se viciando em pornografia, que o pecado está dominando os casais, os casamentos, as famílias estão sendo destruídas, porque não há harmonia, muitas vezes, entre o casal, e isso vai refletindo nos filhos, nas gerações vindouras. Que Deus possa abrir o teu entendimento, para você entender que o teu casamento é uma bênção, foi instituído por Deus, e que você deve sim amar o teu marido, amar a tua esposa, em todas as formas, de todos os aspectos emocionais, físicos. É isso que Paulo está trazendo àquela igreja. Mas ele, claro, ele usa o seu exemplo. Ele disse, eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Verso 7. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e o outro de outra. Aí no verso 8, olha o que Paulo diz. Eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Paulo está dizendo, não casem. Por que ele estava dizendo isso? Porque, irmãos, era uma realidade daquele tempo. Os solteiros, olhe para mim aqui, e as viúvas, eles se preocupavam em agradar a Deus, apenas em estar na casa de Deus, apenas em estar na presença de Deus. Era isso que os solteiros faziam. As viúvas perderam seu esposo, o que elas faziam? Se apegavam a Cristo. E eu acho interessante, e agora eu quero dar uma palavra de louvor pela vida das mulheres viúvas da nossa igreja. Porque eu conheço muitas viúvas que perderam o seu esposo e tomaram a decisão de não casar mais. Muitas viúvas eu conheci e conheço, junto com a minha esposa, que disseram para nós mesmos, não, irmã Andréia, claro que algumas, a maioria já com uma idade um tanto avançada, eu não vou casar de novo a partir de hoje, vou me dedicar mais ao meu Deus e à minha família. E isso é um pretexto feminino, é uma peculiaridade da mulher.
Porque é muito mais fácil uma mulher ficar sozinha, solteira, viúva, do que um homem. Pela questão física e bíblica, porque a Bíblia diz que a mulher foi feita por causa do... Diga comigo, a mulher foi feita por causa do homem, e não o homem por causa da mulher. Então, mulheres, aprendam isso, vocês foram feitas por causa de nós. Está entendendo? Então, o homem, ele tem a necessidade da companheira, de ter a esposa, de ter uma mulher. Então, o homem, ele tem que casar, ele precisa casar. Respeitando as idades, respeitando os viúvos, respeitando aqueles que infelizmente, mas se separaram, mas não estão condenados, precisa casar. Já a mulher não. A mulher consegue. E eu vi muito isso, e é o que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz assim, os solteiros e as viúvas, é bom que vocês fiquem como eu, eles fiquem sozinhos. Porque o casado, irmão, claro que o casado, ele também serve a Deus. Vou falar dos homens agora. Mas o casado, ele também tem que agradar a sua esposa. Eu conheço homens que quando eram solteiros, eles tinham um trabalho na igreja, eles cantavam na igreja, eles tocavam na igreja, eles pregavam. Olha, antes de casar, mas depois que casaram, talvez você conheceu alguém assim. Parece que o homem morreu. Aquela parte espiritual dele, o servicinho, aquele trabalho que ele fazia para Deus, acabou quando ele casou. Eu lembro-me que uma vez em Porto Alegre tinha um irmão que viajava às vezes comigo, e para mim não ir sozinho, as crianças eram pequenas, a Andréia não podia ir. Crente é uma bênção, né, irmão? Sempre 3 filhos, 4 filhos. Crente não faz família, é uma tribo, né? A gente é abençoado em tudo, essa é a verdade, irmão. Crente é abençoado em tudo. E eu me lembro que eu ligava para o irmão, esse irmão às vezes, não vou falar o nome dele, né? Ele deve estar sabendo, mas ele sabe, eu falava para ele mesmo. E aí, vão lá comigo em tal lugar? Ele falou, só um pouquinho, pastor. Aí ele ia pedir para ela, né? Posso ir com o pastor? Daqui a pouco ele dizia, pastor, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar, surgiu um compromisso. Aí eu disse, a gente sabe, né? Eu dizia, eu sei qual é o compromisso. É assim ou não é? Claro, irmão, você vai, é que nem eu. Eu perco um culto, mas não perco o casamento. Sabe por que muita gente perde o casamento, às vezes? Obreiros, pastores, líderes perdem o casamento porque ele se apaixona pela obra, pela igreja, e é isso aqui nos consome, é verdade ou não é? A gente vem para a igreja, e todo dia na igreja, quando vem a mulher. Conheci um pregador que pregava para cá, pregava para lá, viajava para cá, viajava para lá. Um dia ele pegou ficar 3 meses na Europa. Quando ele voltou, a mulher estava a casa fechada, uma plaquinha, aluga-se. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, é claro que um solteiro, já estou encerrando por causa do horário. É claro que um solteiro crente, irmão, ele vai se dedicar às coisas de Deus. Uma viúva crente, né? Ela vai optar, eu vou ficar na presença de Deus. E aí ele vai, vamos mais um versículo. Olha o que ele diz no 9, agora vai estreitar aí, verso 9, lá no telão. Paulo vai dizer o seguinte, mas se não podem se conter, ele está falando para o solteiro e para as viúvas. Se não pode se conter, casem-se, porque é melhor casar do que... Vamos ler lá, irmão? Me ajuda aí, os casados aí. Se os solteiros não quiserem ler, os viúvos não ler, mas os outros vamos ler ali. Mas, se não pode, casem-se, porque do que se abrasar. E eu fui descobrir esse negócio ali, essa palavra, abrasar-se. O que vocês entendem por abrasar-se?
negócio meio de fogo, né? Porque brasa, ó, vamos tirar o A ali e o R ali, ó, brasa, é fogo, né? Paulo está dizendo ali, ó, gente, se vocês não podem se controlar, procure o pastor Leandro. Vamos fazer um casamento aí. Porque esse abraçar, esse ali, irmão, sabe o que é? A pessoa está pegando fogo por dentro. E não é o fogo esse que a gente conhece do Espírito Santo, é outro. É o fogo da carne. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês não conseguem controlar, porque olha, irmãos, o domínio próprio, a Bíblia fala, o mesmo Paulo fala até para Timóteo sobre o domínio próprio. Dominar-se a si mesmo, se controlar. E não é fácil esse negócio, irmão. A carne, olhe para mim aqui, a carne é um dos piores inimigos a vencer. Foi a carne que derrubou Sansão. Foi a carne que arrancou de Sansão a marca da graça, da unção de Deus na vida dele. E é isso que o apóstolo está dizendo, gente, se está difícil, mas eu estou orando, pastor, ainda, eu estou esperando, as condições não estão boas, irmão, a gente dá um jeito, agora na pandemia está barbada de fazer casamento, 2 galinhas, um pacote de arroz, uma lata de azeite, tu faz o casamento, 10 pessoas, se eu não puder ir, eu mando o pastor Beto lá fazer, né, pastor Beto? Outra igreja está nova agora, está bonita para casar, aquelas fotos, hein? 30 pessoas, já pensou que barbada? Eu me lembro quando eu fui casar com a Andréia, imagina, irmão, eu com 20 anos. Cheguei para a família dela, olhei para o padrasto dela na época, para minha sogra, falei, quero casar. E o que tu tem? Nada. Mas estou com uma vontade de casar. Ela trabalhava em 2 serviços. Limpava 2 casas na época. Não era fácil. Estudava à noite. E eu trabalhava de dia, de vendas. À noite eu trabalhava no escritório, digitando. E a gente foi à batalha. E meu pai tinha um terreno dele, era grande. Ele disse, mano, vou te dar um pedaço de terreno aí, faz uma casa para ti. E eu fui. E casei. E aí tem gente que joga pedra nos filhos de crente. Ai, o filho do irmão casou com 17 anos. Você já viu que os crentes casam cedo? Quem casou cedo aqui que era crente? Quem não vai casar, quem não casou ainda, Jesus vai casar ele. Ou ela. Os filhos de crente casam cedo, pastor Beto. Por quê? Porque a gente casa, irmão, trabalha e vai vivendo a vida. Aí vem uma pessoa que não é crente, às vezes assim, minha filha está com 26 anos, não casou ainda. E namora há 14 anos. Mas aí é o mundo. É o mundo, não dá para a gente comparar nós, irmãos, o povo de Deus, com o povo ímpio. Apesar de que hoje algumas pessoas acham que não há mais uma distinção entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio, e eu vos declaro pela palavra de Deus, que Deus ainda é o Deus da santificação. É isso que Paulo está dizendo, se vocês não conseguem se conter, casem, porque é melhor do que estar abrasado. Vamos em frente, mais um versículo para nós encerrar. Quem está entendendo aí, diga amém. Ô pastor, parece que essa aí não está legal hoje, essa pregação, hein? Eu gosto mais de outros assuntos. E esse capítulo ainda vai ter mais uma terça. Aleluia. Verso 13, irmãos. Não, vamos ler aqui, o verso 12. Mas aos outros eu digo eu, não o Senhor. Olha que Paulo
Ele vai dizer agora. Se algum irmão tem mulher descrente, isso é um outro assunto interessante, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Irmãos, a Bíblia está falando aqui, Paulo está falando também a respeito das mulheres que se convertiam. Muitas mulheres se convertiam. O Evangelho sempre teve mais mulheres do que homens. Se você contar num culto aqui na igreja, você se apavora da quantidade de mulheres que tem na igreja e a quantidade de homens. Tem muita mulher nas igrejas. Viúvas, solteiras, separadas. Por isso que eu digo. Então Paulo estava falando a seguinte questão, para nós encerrar. As mulheres se convertiam a Cristo, eram casadas, e os maridos não queriam Jesus. Caso típico que existe no nosso meio. Paulo diz, se o teu marido consente que você sirva a Deus, não se separe dele. Porque você vai santificar o teu marido. Essa santificação está dizendo que esse marido estará debaixo de uma proteção espiritual, mas não está dizendo que ele está salvo, não. Mas ele será santificado por ti. Os homens que forem casados também com mulheres descrentes, se a mulher consente que você sirva a Deus, ela será santificada por ti. Os filhos estarão debaixo da bênção de Deus. Porque esse negócio, irmãos, de ser uma só carne, isso é muito sério. Eu não entendo alguns casamentos que as pessoas casam, mas cada um vive para um lado. Não, eu tenho o meu dinheiro, ele tem o dele. Ele não mexe na minha conta, não mexe na dele. Eu tenho a minha senha do Zap Zap, ele tem a do Zap Zap dele. E ele não deixa ele mexer na minha senha. Irmão, a Bíblia diz que nós somos um. Um só. E Deus não faz acepção no casamento, irmão. A bênção é para os dois. Por isso que ele está dizendo aqui, mesmo que o marido não for crente, ele ainda vai receber alguma coisa, o querido. Mesmo que ela não for crente, ela também vai receber alguma coisa da parte de Deus, por parte do marido que é crente. Essa questão é muito séria. Você não precisa abandonar o teu marido porque ele não é crente. Você não precisa abandonar a tua esposa porque ela não é crente. É claro que alguém diz assim, pastor, o senhor é contra o divórcio? Sou extremamente contra. O senhor não teve problema na sua família com gente divorciada? Nunca aconteceu? Sim. Na minha família mesmo. Eu sou contra o divórcio. Isso é uma opinião minha. Agora eu vou falar que nem Paulo. É eu que estou dizendo, agora não é Deus. Mas há casos, irmãos, que precisam ser analisados. Eu conheci uma mulher na cidade de Porto Alegre, e ela era casada, e durante 30 anos ela era casada. E aquela senhora tinha um dente só na boca, estava sempre machucada, ferida, porque era espancada dia e noite pelo marido. 30 anos de um casamento assim, e a pessoa lá orando para Jesus salvar. Ela não era ovelha da minha igreja, eu conhecia essa pessoa. Aí eu pergunto para você, até que ponto uma pessoa tem que se submeter? Aqui nós estamos falando de criminalidade, irmão, de agressão física, crime. E um dia, casualmente, esse assunto veio parar na minha frente. Quando eu vi aquela situação, conversar com aquela senhora, eu disse para ela, a senhora tem que se separar.
A senhora tem que deixar esse homem. E ela não entendeu. Por quê? Porque eu não conhecia a situação, mas quando veio a mim, eu fiquei preocupado, irmãos, com ela, com a vida dela. Porque amanhã ou depois aquela mulher poderia aparecer morta. E a gente vê isso sempre estampado por aí. Então, meus irmãos, há casos que nós não vamos apoiar, porque a Bíblia não apoia, mas nós precisamos analisar, nós precisamos entender o contexto da situação. Eu conheço gente séria, gente honesta, homem íntegro, homem fiel a Deus, sabe, bom marido, bom pai, que infelizmente teve um problema no casamento. Teve um problema. Não é aquela pessoa que você sabe que se envolveu com a Maria, se envolveu com a Joana, teve um caso com não sei quem, teve não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem uma ficha corrida e aí se separou. Aí é uma outra situação. Agora, ninguém está livre. Só que essa concepção, ela precisa da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos entender. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, dando uma introdução aqui, porque já é 9h28, é que Paulo estava preocupado com a questão do casamento. Deus uniu vocês para serem uma bênção na sua presença. Se você teve problemas na vida, e tem muita gente me assistindo aqui, se você teve problemas no teu casamento, lá no passado, lá, sei lá, no tempo do pecado, não sei se você teve problemas, mas você ainda está com essa pessoa, Deus pode restaurar este casamento. Eu uma vez entrei com a Andréia numa casa, e lá estava um casal, o homem com as 2 malas pretas, nunca vamos esquecer, aquelas 2 malas prontas, ele sentado na sala, 2 crianças. E ele disse: pastor, eu chamei vocês aqui porque eu estou indo embora. Eu estou largando fora, estou pulando do barco. E Deus nos deu uma graça tão grande, e a minha esposa começou a ministrar, e ela começou a falar, e a gente começou a tratar com aquele povo ali, e daqui a pouco aquele homem começou a chorar, e começou a pedir o perdão para aquela mulher, e eles se reconciliaram. E logo aquelas crianças pegaram as malas e arrastaram. Foi tão emocionante aquilo, e um tanto triste ver aqueles pequenininhos levando as malas, como que diz assim: papai, não vai embora. E foi uma vitória de Deus naquela casa. Talvez você não tenha tido esta oportunidade, mas eu quero te dizer que você ainda pode ser feliz. Deus ainda pode abençoar o teu casamento, abençoar a tua família. E é para isso que nós estamos aqui, para pregar a palavra de Deus. E esta palavra é inspirada por Deus, ela é inspirada por Deus. Nós estamos vivendo, irmão, num tempo que as pessoas não respeitam a palavra. Mas eu quero crer que onde estiver um coração aqui que diga: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que Tu és poderoso para salvar, para curar, para me dar vitória. Fique de pé. Oh, eu quero orar por você. Aleluia. As armas do inferno, feche os seus olhos, estão direcionadas ao nosso lar. O diabo às vezes não consegue atingir o casal, mas ele foca nos filhos. Ele tenta atingir os teus filhos para desestabilizar o teu relacionamento. Aleluia, mas a justiça de Deus vai prevalecer sobre a tua casa. O Espírito de Deus me dá autoridade nessa noite para profetizar restituição sobre a tua vida. Que todo julgamento, toda acusação contra você fique diante do juízo de Deus. Deixe para o juízo de Deus julgar.
Se você tem uma família, um casamento, ou se você está se preparando para tal, ou se você quer ter um lar abençoado, assim como eu tive, como eu tenho, e eu posso voltar para casa e dizer, graças a Deus que eu tenho a minha casa. Deus pode colocar, restituir na tua vida. Levante a tua mão. Orai queimando e assé. E você que ora pelos teus filhos, Deus vai preparar alguém. Deus vai colocar uma pessoa para que venha formar uma família com ela, formar uma família com ele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acredite nesta palavra. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Levante a sua mão, como levantasse uma bandeira de vitória, como levantasse uma bandeira nesta noite, porque maior é aquele que está conosco. Pai querido, nós estamos na tua casa de oração, nós estamos diante da tua presença, da tua justiça. Ninguém é mais justo que o Senhor, ninguém é como tu, Senhor, ninguém. Nós estamos aqui como igreja, como noiva do Cordeiro, tratando de assuntos que talvez alguns não entrariam nunca nesses quesitos, mas eu estou aqui, Senhor, meu Pai amado, para abençoar os teus filhos, para abençoar os meus filhos, para abençoar as gerações vindouras. Estenda a tua mão sobre este casamento que talvez estava entristecido, este casamento que estava se acabando, este marido, Senhor, que talvez vive uma vida de engano, de mentira, esta esposa, mas o Senhor pode restaurar este lar, restaurar. Tu é o único que pode restaurar esta nação. Eu sei, Senhor, que tu és o Deus fiel. Restaura a família, restaura o casamento, restaura o filho que caiu na droga, que caiu no pecado, que caiu na prostituição. Restaura, Senhor.